Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos aqui mais uma vez na presença de Deus para ouvir a sua voz, para compreender aquilo que Ele tem para falar para cada um de nós. Queridos, nós vamos falar sobre o Apocalipse hoje. E o Apocalipse é um livro magnífico, mas infelizmente o diabo tem levado muitas pessoas a não estudar o Apocalipse, quando na verdade o Apocalipse é um livro que revela Jesus Cristo de uma forma profunda, real. O personagem central do Apocalipse é Jesus, e nós vamos descobrir hoje. Nós vamos ver como Jesus é descrito, como Jesus é exaltado no Apocalipse, porque Jesus é o centro do Apocalipse e deve ser o centro da sua vida e da minha vida. Então nós vamos orar para que essas verdades façam parte da nossa vida nesse instante. Vamos orar nesse instante, amado Deus, querido Pai, bondoso Senhor. Nós estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Fala o nosso coração, que o Santo e Bom Espírito ilumine a nossa mente, que o Santo e Bom Espírito exalte Jesus nas nossas vidas, que agora ao estudarmos esse assunto, possamos compreender a sublimidade de Cristo para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo aqui o livro de Apocalipse para você poder perceber isso, como Jesus é central nesse livro, como Jesus é o centro e deve ser o centro das nossas vidas. E o Apocalipse ele exalta isso, ele traz isso de uma forma maravilhosa para que eu e você possamos compreender isso. No capítulo 1, que é exatamente a introdução do livro, para a gente poder compreender, João, o revelador do Apocalipse, João, o discípulo amado, ele já começa assim, ó, capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando por intermédio do anjo, notificou a João, seu servo. Aqui está, revelação de Jesus Cristo. Então nós já começamos para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então é a revelação de Jesus para que eu e você, que somos servos de Deus, servos de Jesus, servos do Espírito Santo, possamos compreender o momento em que nós estamos vivendo. Aí o verso 4 e 5 aparece Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, vai aparecer Deus Pai, Deus Espírito Santo e Jesus Cristo. E a ênfase é em Jesus Cristo. Veja aqui comigo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Agora ele vai cumprimentar, ele vai trazer a saudação. Ele diz assim: graça e paz a vós outros. Agora de quem? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? Esse é Deus o Pai, que é, que era e que há de vir. Deus o Pai vai vir quando Jesus vir também, ok? Aqui é Deus o Pai. E aí, em seguida, ele vai dizer assim: a saudação, graça e paz, também da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono. É o Espírito Santo. Olha só, e agora ele continua: graça e paz, verso 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha que coisa maravilhosa. O centro aqui aparece Deus Pai, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, mas a ênfase do Apocalipse é em Jesus Cristo, Deus o Filho, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É isso que eu e você precisamos compreender. Aí agora, nesse mesmo capítulo agora aqui, quando vai trazer a revelação exaltada, glorificada de Jesus, é espetacular. Aí a partir do verso 12, nós vamos poder compreender isso aqui, só para você perceber. Diz aqui, ó: voltei-me, isso João, para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Pronto, ele voltou para ver, e nos meios dos candeeiros, o que é esse candeeiro? Verso 20 vai dizer assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui está esse ser
está passeando no meio da igreja. E diz o texto aqui, e o verso 13, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era que se identificava como Filho do Homem? Pronto, se a gente vir aqui em Lucas, os evangelhos tudo vai falar, mas Lucas, capítulo 19, só para a gente ver só um texto, tá? 19, verso 10, 19, verso 10, vai trazer exatamente essa abordagem, um semelhante ao Filho do Homem. Diz assim, ó, 19, verso 10 de Lucas, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos, ou seja, Jesus se identificava o tempo todo como sendo o Filho do Homem. E aqui João traz que no meio dos candeeiros ou no meio da igreja, aquele que estava passeando era Jesus, porque se identificava como Filho do Homem. E João diz que ele é semelhante ao Filho do Homem. Ele tinha o quê? Ele tinha uma veste comprida, uma veste talá, que só os reis vestiam. E na altura do peito um cinto de ouro. É a descrição de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que maravilha! Mas o texto continua dizendo, agora no verso 14 diz assim, ó, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Pronto, aqui está. Diz que a cabeça e cabelos era branco. O branco representa pureza, nenhum vestígio de contaminação. E aí nós temos, se a gente voltar aqui só para a gente perceber, se a gente voltar em Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, nós vamos ver isso aqui, ó, capítulo 1, verso 18, 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas, verso 19, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, Cristo é alguém que não tem contaminação, é puro por completo, e o seu sangue ainda nos purifica. Por isso, agora aqui no Apocalipse, diz que ele, esse ser, tem cabeça e cabelos puros, ou seja, sem vestígio de contaminação, e ele vai nos purificar. Ele pode nos purificar de toda a mancha do pecado. Aí Isaías capítulo 1, verso 18 diz assim, ó, venha razoar comigo, porque ainda que o vosso pecado seja vermelho como o carmesim, eles se tornarão branco como a neve. Ou seja, Jesus, que é todo poderoso, ele vai nos purificar da mancha do pecado. É isso que nós precisamos. Aí o texto vai continuar dizendo, diz que então esse ser maravilhoso, que é Jesus Cristo, diz que tem também olhos como chama de fogo. Qual é a função do fogo? O fogo tem, vamos trazer algumas funções básicas. Iluminar. Então Jesus está dizendo, eu posso iluminar a sua vida. Eu sei que você tem pecado, mas se você confessar e vier a mim, eu vou purificar você. Eu vou tirar a mancha do pecado. E ele está dizendo, por que quem fala isso, que Deus é um fogo consumidor? Se a gente for em Hebreus capítulo 12, verso 29, vai trazer essa abordagem. Hebreus 12, 29 vai dizer, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus consome o pecado mal, ele vai destruir e ele vai purificar aqueles que servem a ele. Aí, então, nós estamos vendo, diante disso aqui, que Jesus é aquele que é os seus olhos como chama de fogo. Ele está dizendo, eu posso purificar você, não importa o seu pecado, se você vier a mim, eu sou puro e com o meu sangue eu vou purificar você. E ali, meus olhos como chama de fogo, eu vou iluminar o seu caminho para que você possa seguir, para que você possa caminhar em meio à escuridão desse mundo. Aqui o texto vai continuar dizendo, então agora aqui, ó, os seus pés semelhante a bronze polido, como que refinado na fornalha, e a sua voz como de muitas águas. Então, os pés como bronze polido. Naquela época não tinha espelho. Então as pessoas, para se enxergar, tinham que polir o bronze e eles se aproximavam. Então eu e você precisamos cair aos pés de Cristo, e aí nós vamos perceber qual é a nossa real condição. Nós vamos saber que estamos contaminados pelo pecado, então vamos buscar a purificação por meio do seu sangue.
É isso que o texto está querendo dizer. Só Jesus pode resolver os nossos problemas. Então nós precisamos acreditar nisso a cada dia. E aqui o verso está dizendo também que a sua voz era como de muitas águas. Ou seja, Apocalipse capítulo 17, verso 15 vai dizer: quanto aos mistérios quanto ao mistério que viste. Aqui eu vou só ler para você, para ficar na íntegra. Eu ia recitar, mas vou ler. 17:15 vai dizer assim, ó: falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz se está sentada são povo, multidões, nações e línguas. Ou seja, aqui está. Então a voz como de muitas águas é a voz como um dia a dia, uma multidão, uma voz poderosa. Esse é Jesus, o Todo-Poderoso, que é o meu Salvador, o seu Salvador, e nós precisamos nos render a Ele. O Apocalipse é um livro brilhante, apresenta Cristo como o centro desse livro, porque Ele deve ser o centro da nossa vida. É a sublimidade de Cristo para salvar a mim e a você. E o Apocalipse é esse livro. Olha que maravilha. Aí o texto continua dizendo assim, ó, verso 16: tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol no meio-dia. Ah, na sua mão direita tinha estrelas. Nós vimos no verso 20, ó, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Nós vimos que um candeeiro é a igreja, e tinha os 7 anjos que estavam na sua mão direita. Ah, e anjo é mensageiro. Então Jesus anda no meio da sua igreja ao longo da história, e ele tem os mensageiros na sua mão. Então olha que maravilha, quem tem o controle da sua vida, da minha vida, da vida daqueles que são mensageiros de Deus é Jesus. Você precisa não se tornar um mensageiro, porque Jesus está com você, Ele te protege. E aí diz também que saía da sua boca uma espada afiada. O que é isso? Olha só, aqui Hebreus capítulo 4, verso 12 vai dizer assim, para a gente poder entender: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medula, e apta para discernir os propósitos, os pensamentos e propósitos do coração. Então aqui saía da sua boca a espada, é a sua palavra que é toda a Bíblia. Então aqui está o Novo e o Velho Testamento, é a palavra de Deus, e sai da sua boca para trazer a mensagem, penetra e deve penetrar no meu coração, na minha mente, para tirar aquilo que não presta e purificar, nos tornar pessoas melhores. Aí o texto diz ainda que o seu rosto brilha como o sol no meio-dia. Você já olhou para o sol? O poder, você não consegue, nós não conseguimos. Então João descreveu isso. Mas agora, só para a gente perceber, olha, vem aqui, no último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, verso 2, vai dizer assim, para a gente perceber o que é o sol que brilha na sua força. 4, verso 2 diz assim: mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como um bezerro solto nas estrebarias. Aqui está, queridos, esse é Jesus, o centro da nossa vida. Ele traz agora a salvação para mim e para você. Então eu e você precisamos nos render. Jesus é aquele que traz a salvação nas suas asas, ou seja, Ele dá a salvação para mim e para você, e nós precisamos vibrar com a salvação de Jesus. Precisamos saltar como um bezerro na estrebaria. Será que você já vibra? Porque Jesus é o teu Salvador, é o meu Salvador. Nós precisamos vibrar. Então a salvação é algo muito real. É como um sol no meio-dia que brilha tão forte e ninguém consegue olhar. Então a salvação é algo certo e verdadeiro para aqueles que aceitam a Jesus como o centro da sua vida. Você já aceitou Jesus como o centro da sua vida a cada dia, hoje? Então aceite, para que a salvação seja real na sua vida e você possa vibrar, porque a salvação é algo de graça que Jesus nos dá. Que Deus te abençoe, que possamos nos entregar completamente a esse Deus tão maravilhoso. O centro do Apocalipse é Jesus, e Ele quer ser o centro da sua vida. Que você permita isso nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a aceitarmos o Senhor como centro da nossa vida, e dá-nos a alegria da salvação por meio da Tua graça, por Jesus. Amém.